Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Gleberson Riff. Estou passando aqui para gravar então uma aulinha sobre conversar um pouco com vocês, né, na aula de hoje sobre histologia, né, e sobre citologia. Falar um pouquinho de célula, que é um componente aí tão importante que a gente vai estar dentro da fisiologia, a gente entender um pouquinho dessas células e tudo que a gente precisa saber de cada uma delas, de bem legal. Vamos lá? Primeiramente, o que tem? Tem que entender que a célula é a unidade funcional. A unidade funcional básica do nosso organismo é a célula, que desempenha todas as funções vitais. Cada tipo de célula é adaptado, realizado a função específica, unindo-se de acordo com essas especificidades, formando tecido. Então, cada célula tem o seu ramo, a sua atividade, a sua vamos dizer, o porquê que ela existe, e esse conjunto vai formar os nossos tecidos. O número de células não pode ser definido, já que tem um tamanho diminuto, né? Então só observando no auxílio de microscópio, mas vai estar aproximadamente 100 trilhões. Então a gente tem muita célula e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, quais as características. Existem dois tipos. Se a gente pegar a primeira célula, eu gosto sempre de raciocinar assim, né? Se eu pego aquele assunto e aquele assunto é importante para mim, eu vou tentar dividir ele, pegar a parte mais essencial, o que, que eles têm de diferença lá no início. E o que, que a gente tem que entender isso? A gente tem dois tipos de célula. Tem uma célula chamada germinativa e uma célula chamada somática. Eu sempre guardo. Célula germinativa denomina-se aqueles dos espermatozoides e o óvulo, que dão união desses para se tornar um ser. Germinativa é aquela célula que vai germinar. Então, aquelas duas células que somadas, né, vão gerar um novo ser. Por isso que eu digo assim, pensa o seguinte, como fosse um mais um. Essas aqui são duas células germinativas. A célula somática vai ser a soma dessa célula germinativa. Então vai ser o restante. Germinativa é a célula que dá origem a outro ser, que podem se juntam, né, e dão origem. E a célula somática é o resultado, né? É o resultado dessa soma, que são as demais células que constituem o organismo, portanto, as epiteliais, musculares, nervosas, entre outras. Todas as outras são células somáticas. As células são circundantes, né, por um líquido chamado meio extracelular, a qual tem a finalidade de nutrientes, os íons absorvidos pelos alimentos, né, que ingerimos, como gás e oxigênio que inspiramos. Também nesse local são liberados os restos metabólicos, né, celulares, que chegam até o nosso sangue na última instância, onde serão filtrados pelos nossos rins e eliminados pela urina. Como é que funciona? Nossas células têm um período de vida determinado. Isso daqui é importante, né? Sublinha lá. Período de vida determinado de acordo com o tipo. Então, cada célula tem um período de vida determinado. Vai ser importante quando a gente falar de patologia lá e falar dos tipos de neoplasia. Por esse motivo, não são renovadas constantemente, de acordo com a maior ou menor frequência. Então, a gente está sempre renovando elas de acordo com a frequência de cada célula. Por exemplo, milhares de células epiteliais são formas da nossa pele. São perdidas diariamente ao mesmo tempo que nós, as células, são formadas. Então, a célula da pele está sempre perdendo, porque está sempre formando novas células. Outro exemplo é a renovação, ou melhor, a regeneração celular que ocorre durante o corte de nossa pele. Por um período do momento, células são perdidas, e forma-se um ferimento, expõe os vasos sanguíneos, outras estruturas, com o tempo, aquilo ali vai cicatrizar. Essa cicatrização não é nada mais que uma reposição de células perdidas, mudando o seu parênquima, mas é uma reposição daquelas células que foram perdidas naquele local. Algumas células têm a regeneração mais lenta, então tem célula. Outras até não existe como o caso dos neurônios. Então, já viram essa história que uma vez que tu perdeu os neurônios, eles não voltam. Então, não tem regeneração nos neurônios. Evidentemente, né, por exemplo, um acidente vascular encefálico, onde células nervosas morrem, né, não há resposta, deixando que a pessoa algum tipo de sequela. Então, quando há um acidente vascular encefálico, pode ter sequelas, como perda de movimento, fala, dificuldades, regeneração renova. Também celular, vista que aos traumas da medula não há seção. Então, um trauma da medula também não há regeneração ali. Depois também forma células nervosas. Não há regeneração, deixando a pessoa com lesões irreversíveis. Renovação ocorre por divisão das células, que existe no processo chamado de mitose. Famosa mitose.
de modo que a célula se origina de outra. Então, mitose, eu sempre guardava, pensa, mitose é aquela como a célula se divide ao meio, né? Outra célula se divide e forma duas novas células. Esse processo depende de alguns fatores, como metabolismo celular, estado nutricional, idade do indivíduo. As pessoas mais jovens, essa renovação ocorre de uma velocidade mais do que os idosos. Então, a diferença. O próprio envelhecimento é resultado da dificuldade da renovação celular. As funções que as células realizam como ter se processadas são interior de estruturas conhecidas como organelas. Cada função específica dentro da sua maquinaria celular. Essas organelas são imersas no citoplasma, onde contêm as grânulas de glicogênio e gotículas de lipídios, água e diversos outros íons e aminoácidos. A estrutura da célula, então, vai ser composta por uma membrana celular, um núcleo, o nucleolo, o vacúolo, o lisossomo, o citoplasma, a mitocôndria, vamos falar bastante dela, é bem importante a mitocôndria, complexo de Golgi e o retículo endoplasmático, tem o liso e o rugoso. Membrana plasmática. O que é membrana plasmática? Ela circunda externamente a célula, separando no meio interno e externo, chamado, né, a membrana seletiva. Por quê? Porque ela vai permitir o que entra, né, e o que sai, permitindo a passagem de alguma substância e bloqueando outras, mantendo o equilíbrio entre os meios. A membrana celular de algumas células, como encontradas no intestino, contém prolongamentos chamados de microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção de nutrientes, especialmente água e vários nutrientes. Então, o formato dessa membrana pode ser uma membrana lisa ou pode ser uma membrana, como falou, que ela tem bastante microvilosidade. Então, em vez de ter, ela é toda ondulada, que vai aumentar a superfície de contato com o meio para melhorar a troca. Então, tu vai ter as glicoproteínas, os carbonos, os glicídios, o colesterol, e ela tem uma cabecinha e os pezinhos. Para quê? Para que a água fique aqui fora ou aqui dentro, e não na membrana, que a gente chama de bicamada de lipídica. Você já deve ter ouvido falar de hormônios, né? Por exemplo, a tireoide. Esse hormônio liga aos receptores específicos da membrana plasmática, desencadeando uma reação no seu interior da célula. Então, aí vai ter bastante isso aqui, né? Que é os tipos de receptores. É bem esse desenho, né? Ó, tem um formato que vai permitir que ele se ligue no seu receptor e esse receptor vai dar um comando ou vai acontecer algo dentro da célula. Então, o formato, a membrana dessa célula, então ela recebe, ó, aqui um hormônio proteico vai se ligar ao receptor da membrana, ativação do mensageiro secundários, enzimas ativadas, respostas ao então, formato. As mitocôndrias. Mitocôndrias são alongadas, também envoltas por dupla membrana. Isso aqui é uma coisa importante, né? Então ela tem duas membranas, diferente da célula. É o único que tem duas. Responsável pela respiração celular. Aqui outra parte importante. A mitocôndria é responsável pela respiração. A principal função é liberar energia. Sublinha energia. Eu sempre digo, pensa a mitocôndria como gerador de energia da tua célula. Ela gera energia para o restante, então ela é super importante. Contida nos alimentos que ingerimos e a glicose, como glicose e ácidos graxos. Esses são convertidos em ATP. ATP é adenosina trifosfato. O calor de nossa temperatura é constante pela ATP, adenosina trifosfática, utilizando os processos que requerem energia, por exemplo, a contração muscular ou o movimento da cauda do espermatozoide. Então, a energia em forma de ATP vai ser responsável, quem é responsável é a mitocôndria. Isso daqui é importante. Tá aqui a membrana, ela tem um DNA próprio, ela tem duas camadas de membrana, uma membrana interna e externa, e ela é formada, tipo, tem essas cristas aqui, o mitocondrial. É toda formadinha assim. Retículo endoplasmático, forma de uma rede, né, de vesículas achatadas, túbulos, estende até no citoplasma devido ao seu transporte O retículo endoplasmático é dividido entre o rugoso e o liso. Retículo, ó, RER, vai ver muito essa sigla. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. O nome do rugoso vem da presença de esferas, né, aderidas à membrana da vesícula, chamada de ribossomos. A função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteínas que deverão ser utilizadas pelas células ou exportadas.
Já o retículo endoplasmático liso está envolvido na síntese de substâncias lipídicas. Então, o liso faz aqui, ó, liso, substâncias lipídicas, o LL. Hormônios e esteroides também são responsáveis, né, pela desintoxicação, ou seja, degradação de substâncias químicas que compõem como os medicamentos. Então, o rugoso tem as ferinhas aqui, ó, um monte de coisinha, e o outro é liso. Complexo de Golgi, também chamado também por formato por vesículas similares achatadas, algumas células está próximo ao núcleo. Ele contém atividade secretora, parece próximo à membrana plasmática. Ele funciona como uma associação no retículo endoplasmático, o qual produz as vesículas que fundem o complexo de Golgi, onde são processadas e empacotadas em lisossomos ou vesícula de secreção que sai da célula. Então, essa é a função do complexo de Golgi. Ó, vesícula transportadora, e ele vai fazer isso aqui, ó. Vai sair da célula. Lisossomos tem tamanho e formato variado. No seu interior existem enzimas digestivas que foram sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, empacotadas pelo complexo de Golgi. Essas enzimas utilizam para dirigir substâncias introduzidas nas células, partículas de alimento, micro-organismos, como as bactérias, até resto de outras organelas descartadas pelo uso. Aqui o lisossomos, né, que vai fazer esse processo. Ó, bolsas de membranas enzima digestiva. Esquema da função. Peroxissomos tem no seu interior enzimas que oxidam substâncias que podem ser tóxicas pela célula. Por exemplo, metade do álcool etílico consumido por uma pessoa é destruído pela oxidação dos peroxissomos. Esse carinha lá. Eles são encontrados em grande quantidade nas células do fígado e do rim. Peroxissomos tem essa função, destruir substâncias tóxicas. Aí somos o citoesqueleto, então guarda a questão de esqueleto da célula. Cito, célula, mais esqueleto, esqueleto da célula. Como o nome já diz, é o esqueleto da célula, suporte mecânico. Ó, se está falando de suporte mecânico, mantém a forma da célula posição organal. Também responsável pelo movimento de contração e deslocamento celular, na emissão dos pseudópodes lá na divisão, é formado por microtúbulos, actinas e filamentos intermediários. Ó, então essa é uma ideia, ele mantém tudo arquitetado. O núcleo é envolto por uma membrana molecular, os poros, que regula a transição dos macromoléculas para o citoplasma, onde para o núcleo. Neles encontra o DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA é formado pelos genes, a sua determinam características das proteínas, as quais desempenharão as funções celulares. São os genes que controlam e promovem a promoção celular, o RNA, sintetiza o DNA a partir de uma exportação do citoplasma, onde realizar a síntese proteica. Tá ali o bonitinho. A histologia. Se a gente falou de célula, o conjunto de células vai ser formado, a gente vai chamar de histologia. As células que possuem as mesmas características realizam as mesmas funções. Óbvio, né? Agrupam entre si, formando os tecidos. Então, tecidos vai ser isso aqui. A histologia estuda características e funções dos tecidos no âmbito microscópico. Os tecidos epitelial, conjuntivo, seu subtipo adiposo, ósseo, cartilaginoso, juntamente com o tecido muscular nervoso, formam os órgãos. Então, as células juntas formam tecido, o tecido forma um órgão. Tecido epitelial. Epitelial é dividido entre o de revestimento e o glandular. Epitelial de revestimento, como o nome já diz, reveste as estruturas do corpo, como a pele, o interior dos sistemas digestórios, respiratório, cardiovascular, urogenital. Nas células possuem vários formatos achatados, cúbicas, prismas, podem estar dispostos em uma única camada, sendo chamados de simples, ou multicamadas, como sendo chamado de estratificado. Simples ou estratificado sem mais de uma camada. Entre as células existem as funções de manter a adesão, controla a passagem de substância, como desossomos, junções, oclusantes e comunicantes. O epitélio glandular é formado por células que constituem as glândulas, que podem ser simples ou compostas. Essas glândulas produzem e armazenam várias secreções. Quando são liberadas no seu interior, parte do órgão são chamadas de exócrina. Guarda a seguinte: essas secreções, quando liberadas no seu exterior, olha a perguntinha aqui, liberada no seu exterior, são uma glândula chamada de exócrina.
Eu sempre falo, explico para meus alunos, é a questão do que elas têm em comum. O ex. E o ex tu quer longe. O teu ex tu não quer ele perto, então tu quer ele longe. Então tu vai liberar ele fora. Fora, ó, liberadas para fora ou para fora ou para dentro de uma substância oca, um órgão lá, um tubo digestivo. Então, liberando para fora, nunca para a corrente sanguínea. Liberadas diretamente. Se liberadas as outras, quando liberadas diretamente no sangue, são endócrinas. Então, endo vem dentro. E aí tu vai lembrar que é sangue. Beleza? Por exemplo, as glândulas sudoríparas, sebáceas e tireoides suprarrenais. São várias glândulas. Nos epitélios que se desenvolve uma variedade, né, uma neoplasia, né, então o epitélio ele pode mudar e a gente vai chamar que ele é um epitélio muitas vezes neoplásico. Ele mudou. Esses tumores são denominados carcinomas quando desenvolve crescimento anormal do epitélio de revestimento, adenocarcinoma quando se dá no epitélio glandular. Então, e aí tem uma série simples, cúbica, multicolunata, olha, vários formatos. O epitélio estratificado tem várias camadas, os cúbicos, os pseudoestratificado colunar. Tecido conjuntivo, também chamado de conectivo, são grandes variedades, tem como conjuntivo propriamente dito, todas as espécies, inclui tecidos adiposo, cartilaginoso e o sangue, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito é formado por células que sintetizam as fibras colágenas e elásticas, além de substância fundamental composta por glicoproteínas e glicoaminoácidos e água. Esse tecido tem como ampla distribuição, faz parte da estrutura de sustentação dos órgãos. Suas fibras podem estar dispostas irregulares, quando é irregular a gente chama de tecido conjuntivo frouxo, ou organizada em feixes, como se formam tendões e ligamentos, tecido conjuntivo denso. A derme é uma das camadas da pele que é formada por tecido conjuntivo frouxo. Ó, a histologia é frouxo e denso. Tecido adiposo. Os adipócitos são células formadas por arredondadas, né, que contribuem para distribui para todo o corpo, né, está distribuindo por todo o corpo, a gente tem gordura, formando uma camada localizada abaixo da pele. Essas células são cheias de lipídios que fornecem o isolamento térmico, proteção contra o choque e reserva de energia. Então, o tecido adiposo ele é responsável pelo isolamento térmico, proteção contra choques e reserva de energia. Existem dois tipos de tecido adiposo. Unulocular, onde o adipócito é formado por uma única gota de lipídio, encontrado nos adultos. O multilocular, lembra de mais um, formado por várias gotas de lipídios, encontrado a maioria quantidade em recém-nascidos. As crianças com a função de produzir calor. Então, formas de tecido adiposo. Unulocular, ó, grandãozão lá. E o monolocular, ele é mais concentradinho. Tecido ósseo, formado por dois tipos. Osteoblastos, que sintetizam a parte orgânica da matriz. E osteoclasto, que degradam a matriz liberando o cálcio. Então tem dois caras super importantes para quem faz radiologia, que é o osteoblasto e o osteoclasto. O osteoblasto vai fazer um B bem grandão assim, osteoblasto, que tu vai lembrar de bebê. Bebê porque ele sintetiza, então ele ganha parte, ele coloca o cálcio no matriz óssea, lá no osso. O osteoclasto, tu vai fazer um C grande assim, tu vai dizer que ele come. Então, em vez de degradam, é a palavra bonita para come. Come a matriz óssea liberando o cálcio. Tranquilo? A atuação dessas duas células promove a remodelação da matriz óssea. O fosfato deposita ao redor dos osteoblastos, formando os osteocitos, né? Que são as células ósseas que assim dispostos concentrizam as lacunas. Existem esses dois tipos de ossos, compacto, né? E o esponjoso, o osso compacto. A gente tem o quê? Um osso compacto, eu sempre falo, é aquele osso de sopa, né? Quando tu olha aquele osso aqui, que ele é bem duro e bem bonitinho, bem lisinho aqui,
Esse é um osso compacto. Agora, quando tu pega a parte do osso que ele tem um monte de trabéculazinha, é o osso esponjoso. Ó, os esponjosos são esse daqui. Osso compacto é o que está na bordinha. Tecido hematopoético. Hematopoético é o sangue, né? Sua importância da grande quantidade de células será estudado juntamente com o sistema circulatório. No sistema circulatório, a gente vai falar lá do tecido hematopoético, as hemácias, plaquetas, neutrófilos, linfócitos e todas as células importantes. Tecido muscular. É o tecido contrátil, são três tipos. Então, tem o esquelético, que é o próprio esqueleto, vamos dizer, os músculos esqueléticos, então são os contração voluntária, né? Os músculos lisos, que são das vísceras, e o cardíaco. Os três tipos de tecido muscular que a gente tem são estes. Também vai estar lá no sistema muscular, onde é que a gente vai abordar cada um deles e cada característica. Tecido muscular esquelético, conjunto que atua no movimento dos ossos, né? Então pensa, esquelético é aquele tecido que está ligado entre ossos. Ele está ligado lá no esqueleto, entre dois ossos, tem um músculo. Esse músculo, ele vai como ele está entre dois ossos, a contração dele faz movimento. Então, são músculos voluntários, de ação voluntária, e eles estão entre os ossos. Por isso que ele está entre o esqueleto, músculo esquelético. O músculo cardíaco, já sabe, né? Está lá no coração, parede de camadas cardíacas, então ele é atividade involuntária, ou seja, não pode ser não pode ser controlado conscientemente, né? As células fazem uma alongada, porém uma contração rítmica. Músculo liso é os músculos localizados nas vísceras ocas, né? Estruturas ocas, como vaso sanguíneo, né? Vias aéreas, sistemas digestório, ação geral e involuntária. As suas células têm um formato fusiforme e a contração é lenta. As células musculares também são chamadas de fibras, né, longas, podem ter até 30 centímetros de comprimento no caso dos músculos esqueléticos, ou mais curtas, os músculos lisos, né, que aí tem as miofibrilas. Resumidamente, a contração ocorre quando os filamentos de miosina se ligam ao longo do filamento de actina. Puxando o filamento para encurtando o músculo, o disparo de contração ocorre na entrada de cálcio por meio da celular e intracelular no estímulo. As fibras musculares do triângulo cardíaco contêm a junção comunicante, né? Uma na outra, assim a contração ocorre de uma forma única e uniforme. Tecido nervoso, né? Então a gente vai ter os neurônios, que têm o papel de conduzir o impulso, né? Impulso e receber informação do estímulo, elaborando uma resposta. Ele também pode produzir neurotransmissores, quais controlam e modulam atividades nervosas, neuronais e hormônios, né? Neurohormônios, que estimulam diversas glândulas nos órgãos, dando a sustentação dos neurônios. Assim, são as oligodendrócitas, as células de Schwann e os astrócitos e células epidimárias. Acho que eu pulei demais. Aqui. Deu um delay, mas sem problema. Vai tudo assim, a gravação, eu estou fazendo 3.000 vídeos, vai tudo rápido. Os três tipos ali, então tu vai ter o corpo celular, o dendrito, o axiônio e a bainha de mielina. Os dendritos, eles recebem o estímulo por meio externo, e nos outros neurônios estabelecem inúmeras conexões dos axiônios entre os neurônios. O corpo contém um núcleo de diversas organelas, nele é importante a processadas no estímulo de respostas elaboradas. Os axônios são prolongamentos únicos que conduzem o impulso de célula nervosa ou glandular. Parte final ramificam-se em outros locais, são os botões sinápticos. Os axônios geralmente são curtos, exceto os neurônios motores, que são mais geométricos comportamentos. Os motores são maiores. Então, exatamente, tem isso. Ó. Tu vai ter os neurônios sensoriais, sentido, né? Os neurônios associados, que transmitem, e os neurônios efetores, que vão ser responsáveis pela contração muscular ou glandular. A maioria dos axônios possui uma camada lipídica que envolve, que é aquela bainha de mielina, que faz com que o impulso, a transmissão, seja com maior rapidez. Quando nos referimos às células nervosas, estamos falando do corpo celulares neurônios, de fibra nervosa, refere aos axônios. No sistema nervoso periférico, o conjunto de axônio forma do impulso nervoso unidirecional dos dendritos para o corpo, né, dos axônios. E tem vários tipos, tem o bipolar, dois polos, o unipolar, e o multipolar e as células piramidais. O neurônio multipolar apresenta vários dendritos que se ligam a um corpo semelhante a uma estrela, tipo clássico neurônio.
O bipolar possui apenas um axônio e um dendrito ligado no corpo. Os neurônios pseudo-unipolares são, saindo do corpo, prolongamento divide-se em dois ramos periféricos, funciona como um dendrito, recebe estímulos sensitivos, né? O outro funciona como um axônio dirigindo para a medula, onde irá fazer a conexão com o neurônio. Esse tipo é encontrado nos gânglios sensitivos. Ó. Neurônio unipolar está lá no gânglio sensitivo da medula. Tá aí. Os neurônios não são unidos uns aos outros, né, porque existe um espaço que é um micrométrico que entre eles denomina fenda sináptica. A comunicação entre os axônios e dendritos é toda realizada por meio de sinapses. Sinapses transportam impulso, né, que é um sinal elétrico, em um sinal químico. Então, a sinapse é isso aqui, transformando o sinal elétrico em um sinal químico. O impulso chega a terminações dos axônios, onde estimula o botão sináptico e libera substâncias químicas, os neurotransmissores da fenda, né? Os dendritos mais próximos captam o sinal e desencadeiam um novo impulso. Os principais neurotransmissores são a adrenalina, a acetilcolina, a dopamina, a serotonina e o GABA. Tá aí o mecanismo, então, transporte potencial de ação, e aqui está ganhando neurotransmissor para direcionar o receptor. As células de sustentação do sistema nervoso são chamadas de células da glia, né? Que existem, então, 10 para cada neurônio. Essas células são menores que desempenham as funções as funções oligodendrócitos, a célula de Schwann, enrolam-se em torno dos axônios e produzem a mielina, né? Oligodendrócitos são encontrados envolvendo os axônios do sistema nervoso central. A célula de Schwann depende da mesma função. Os astrócitos têm formação de estrela, ligam-se aos neurônios e envolvem os capilares da meninge interna. Tem a função de sustentar e fazer o controle de íons passam através dos capilares. Quando os neurônios morrem, né, por um acidente vasculoencefálico, os astrócitos se dividem e preenchem o lugar desse. Tá ali os astrócitos fazendo tudo para o neurônio. As células epidermais revestem os ventrículos de cada central da medula, onde ocorrem ciliadas, auxiliando na movimentação do líquido cefaloespinhal. Microglias são células pequenas que atuam na defesa do sistema nervoso central, por isso elas fazem fagocitose, onde ativas assumem a forma de macrófagos. Então, o macrófago lá no sistema nervoso central vai ser responsável pela... Quem faz isso é a microglia. Os sistemas, né, diferentes tipos de órgãos, né, que por sua vez constituem o nível do corpo humano. Os sistemas verão os objetivos estudados aqui em frente, né? Mas a gente vai falar, assim, a gente vai entrar só em sistemas e pegar cada sistema e falar, voltar um pouquinho de cada um, né? A gente está tendo primeiro uma visão mais geral, depois a gente vai pegar cada um e exemplificar e entrar muito mais adentro. Devemos ser capazes de conhecer, então, cada sistema que compõe o nosso organismo. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.